Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Pastor Carlos, tio Carlos da Arena Church, dando seguimento a mais um episódio do nosso Arena Cast. Hoje iremos falar sobre os profetas maiores, seguindo aqui o nosso manual da Bíblia. Material excelente, gente. Aconselho vocês a comprar esse livro, muito bom. Fala com muitos detalhes sobre a palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros, porém livros com grandes conteúdos, por isso são chamados de profetas maiores. Não é que eles eram melhores, mas é porque eles tinham um volume, um conteúdo maior, tá? E vou falar sobre cada um deles aqui. Isaías foi naquela época, né, ele era um profeta, ele foi levantado por Deus porque as pessoas naquela época começavam a procurar adivinhações. Elas queriam saber o que ia acontecer no futuro. Como muita gente hoje quer e acaba procurando, né, aí algumas entidades aí, como é que fala, igrejas, não vou colocar assim, ou terreiros, para ter informação do que vai acontecer no futuro, né, adivinhações. E adivinhações é considerado pecado, tá? Porque o futuro a Deus pertence. Porém, o Senhor, mais uma vez, com misericórdia ao povo, o que o Senhor faz? Levanta Isaías como profeta para entregar ao povo, né, promessas do que viriam a acontecer. Não adivinhações, mas o Senhor estava entregando profecias ao povo. Como o povo já estava tendencioso a mais uma vez ao pecado, Isaías entrega ao povo, né, palavras de que havia ali, foram duas grandes entregas, vamos colocar assim, né? Foi uma advertência, primeiramente, de que haveria ali um grande cativeiro, porque o povo estava vivendo em pecado, o povo estava errando, o povo não estava dando importância à palavra de Deus, o povo estava desviando com facilidade e tal. E o Senhor entrega ali uma palavra, né? Uma advertência, ó, cuidado, vocês vão viver um cativeiro, né? Vocês vão viver um período aí de prisão, porque vocês não estão sabendo viver em liberdade, tá? Vocês estão procurando falsos deuses. E depois o Senhor, ao mesmo tempo que ele entrega uma profecia, né, de que haveria um castigo ali, um cativeiro, que iria aprisionar o povo ao longo de um tempo, ele também entrega, através do profeta Isaías, uma promessa de palavras de consolo, palavras de conforto. Vocês serão presos, mas eu estarei com vocês. Eu não deixarei vocês sozinhos. E começou a entregar profecias para o futuro. Como nós temos aqui a maioria dos cristãos, como o próprio nome fala, cristãos, conhecem, né, que era a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Por isso que nós falamos cristãos, seguidores de Cristo. Então Isaías entrega 2 profecias grandes ali. Primeiro, de um cativeiro, de um castigo que viria a acontecer. E segundo, palavras de consolo, palavras de conforto, que viria o Messias, que traria a liberdade para o povo. E essas promessas que foram entregues prevalecem até hoje. Existem palavras, né, de que haverá aí uma futura volta, né, de Jesus, que vai trazer para o povo uma libertação e até mesmo a vida eterna. Então são palavras que foram entregues lá atrás, há muitos anos atrás, que valem até hoje como promessas através do profeta Isaías. E houve realmente aí, durante esse período, um grande cativeiro na Babilônia. E o povo preso na Babilônia, como o profeta Isaías havia entregue, o Senhor, preocupado em cuidar do povo, quem que o Senhor levanta? O Senhor levanta o profeta Jeremias. As pessoas gostavam de ouvir palavras, né, de segurança, e o Senhor faz o quê? Ele leva Jeremias a cuidar do povo, mais uma vez levando palavras
de libertação, de cuidado, de proteção, né? Tanto que através do profeta Jeremias há uma visão que o Senhor entrega a ele, né? Que é o oleiro. A gente vai estudar sobre essa palavra com mais detalhes. O Senhor dá uma visão onde um oleiro é o quê? Um homem que fazia jarros de barro, vasilhas de barro, e mostra ali aquele oleiro modelando aquela massa, dando uma nova, aquele barro, dando um novo formato a ele, formando ali um jarro, levando a altas temperaturas para poder deixar o vaso secar, né, e deixar ele rígido de uma forma que ele durasse mais. Enfim, o profeta Jeremias, ele entrega notícias ruins para o povo, né, do cativeiro e tal, mas ao mesmo tempo leva palavra de conforto, de consolo ao povo, mostrando que, tipo assim, vocês estão cativos, mas eu estou cuidando de vocês. Vocês não estão só. Se vocês se arrependerem, eu darei um novo formato, como estou fazendo com esse vaso de barro. Eu entregarei a vocês um novo tempo, uma nova vida, novas oportunidades. Então o profeta Jeremias, ele veio para entregar palavras de conforto, palavras de consolo, né? Alertando sobre ainda aqueles falsos profetas que estavam agindo sobre o povo, mas alertando que o povo estava cativo, mas ele estaria ali cuidando do povo. Na sequência, Jeremias escreve Lamentações, que é um livro também, como nós acabamos de falar. Lamentações relata o quê? O sofrimento do povo no cativeiro. O povo ficou preso em Babilônia e ali Jeremias, ele começa a descrever todo o sofrimento do povo. Como que foi aquele período que o povo ficou preso ali, ficou cativo, servindo ao rei da Babilônia. Então, Jeremias é usado por Deus para entregar uma palavra de cativeiro, palavra de conforto, palavra de consolo e ao mesmo tempo para descrever todo o sofrimento, tudo que o povo vinha passando ao longo daquele período ali. O povo, Jeremias descreve a ira de Deus por causa do pecado de Judá e menciona em seus sofrimentos as lágrimas por causa do povo. Então quer dizer, Deus permitiu que o povo passasse por aquele sofrimento porque o povo estava arredio demais. O povo agia conforme a sua própria vontade e não muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê muitos cristãos que recebem a graça de Deus, o perdão de Deus e voltam às velhas práticas. Então, mais uma vez, o Senhor envia um profeta para alertar o povo. Depois de Jeremias, o Senhor vem de Lamentações, né? No livro de Lamentações, o Senhor vai e levanta o profeta Ezequiel. Ezequiel falou ao povo em Jerusalém. Só que Ezequiel, ele vai para um cativeiro também. Ele vai para uma prisão. Ele fica no exílio da Babilônia para poder cuidar do povo lá dentro. Para poder entregar palavras, mais uma vez, palavras de promessas, de que o Senhor estaria restaurando. Aí o Senhor vai e dá para Ezequiel uma visão, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, do Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel, ele é conduzido a um lugar, ele tem uma visão de um lugar com muitos ossos, né, humanos, e ali o Senhor dá uma visão para ele de que os ossos estariam sendo restaurados, se tornando corpos vivos. Ossos começavam a se juntar, ossos com ossos, músculos com músculos, pele com pele, nervo com nervo, e começou a formar novamente trazer a vida àqueles ossos ali. Na verdade, era uma visão que o Senhor estava permitindo a Ezequiel para que ele pudesse enxergar, apresentar, ao povo, que haveria uma restauração do povo, que haveria ali então um novo tempo que o povo ia passar, onde o Senhor ia apagar todo aquele sentimento de cativeiro, de morte, de prisão, mas o Senhor estava entregando então para o povo. Tipo assim, vocês estão sendo castigados por desobediências, mas por amor a vocês, eu estou aqui colocando um profeta para cuidar de vocês, para entregar palavra para vocês, para motivar vocês e para lembrar que tem um Deus que ama vocês. Então o livro de Ezequiel, ele vem retratar, né, para nós
a importância da restauração. Se você cometeu algo, que mesmo que seja algo terrível, o Senhor tem uma nova história, o Senhor tem um novo tempo para nós. E por fim, para encerrar esse grupo de livros aqui dos profetas maiores, vem o livro de Daniel. Muitos conhecem, vou falar Daniel na cova dos leões. Nesse livro, o Senhor conta a história de um grupo de jovens que foram levados como cativos à Babilônia também. E lá na Babilônia eles foram designados para servir o rei. E quando eles foram servir o rei da Babilônia, Daniel foi separado para entregar, revelar sonhos ao rei daquela época, que era o rei Nabucodonosor. Só confirmando aqui, é isso mesmo. E quando ele vai entregar ter esse momento de entrega da palavra, de revelação, ele precisava ter o quê? Intimidade com Deus. Porém, ele orava 3 vezes ao dia. E como não é fácil ser cristão, independente de época, Daniel era perseguido por algumas pessoas. E alguns homens da época criaram uma lei, que era uma lei imutável, que não podia ser mudada, não podia haver perdão para aquilo. E eles falam para o rei que a partir de então todas as pessoas deveriam se prostrar diante do rei, orar somente, adorar somente ao rei. E eles, sabendo que Daniel todo dia ia para um local específico onde ele se colocava em oração, eles denunciam Daniel que estava adorando ao Deus dele. E o rei então é obrigado a conduzir Daniel para a cova dos leões. E Daniel passa a noite ali naquele lugar, e o rei, que tinha uma certa simpatia por Daniel, porque ele revelava os sonhos do rei. E ele faz o quê? O rei chega no outro dia que vai ver Daniel está lá, tranquilaço, na cova dos leões, os leões dormindo, sem fome, sem nada, porque Deus guardou a vida de Daniel. Deus honrou Daniel. Tá? E por mais que pessoas conspiravam contra Daniel, o Senhor assim ainda guardou. Só que isso tem muito mais para a gente falar. A gente vai falar sobre quem eram esses homens que se levantaram contra Daniel, como que aconteceu tudo isso e por que então que o Senhor teve tanto cuidado com Daniel. Tá? Então a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é muito importante destacar aqui que Daniel foi um homem escolhido por Deus para ajudar os seus amigos que também estavam lá no cativeiro, estavam servindo como pessoas que foram separadas. O que acontecia? Eles separavam no meio do povo prisioneiro, no escravo, algumas pessoas de boa aparência, com mais conhecimento, para serem treinados pelo aquele reino, para servir aquele reino. Então eles trabalhariam dentro do próprio reino. Entendeu? Então, por isso eles não podiam adorar a outros deuses, somente a imagem do rei. Tá ok? Então aqui encerramos mais um grupo de livros da Bíblia, que são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São mais aí 5 livros que enriquecem aí o nosso conteúdo. Em breve teremos mais episódios com mais livros para vocês aqui, tá ok? E na sequência a gente vai falar sobre os profetas menores, que eles eram baixinhos não, tá gente? Profetas menores porque eles escreveram livros com menor conteúdo, tá ok? Em breve iremos falar sobre eles também, tá ok, gente? Deus abençoe vocês, continuem estudando porque a prova, o nosso Enem bíblico tá chegando, beleza? Deus abençoe você, tchau!